Graças e paz a todos. Eu quero ler com vocês hoje o versículo 8º do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Texto esse sobre o qual nós já tivemos ocasião de recorrermos a ele para refletirmos algumas de suas lições e que nos serve de fundamento mais uma vez e que versa sobre o tão conhecido encontro que Cristo teve com a mulher samaritana. Olha, o versículo de número 8, o versículo 8º, coloca-nos diante do caminho que os discípulos seguiram enquanto Cristo se colocou à fonte dita fonte de Jacó, e ali ficou até a chegada dessa mulher cujo nome nós não sabemos, mas que ingressou para a história do Evangelho. Ora, lá se vão quase 2000 anos em que esse texto foi escrito, e nós aqui estamos falando dela. Não sabemos o seu nome, mas sabemos do quanto que esse seu encontro com Cristo ajudou a construção da mensagem cristã, a escritura do Evangelho. Ora, os discípulos se colocam a caminho da cidade. Nós estamos, geograficamente o texto se localiza numa cidade chamada Sicar, em Samaria, ou Samária, como preferem outros. E os discípulos, que certamente vinham de longa caminhada e sentiam a necessidade de repor suas energias por meio da alimentação, se punham a caminho, provavelmente a caminho de um mercado qualquer, para comprar suprimentos, para comprar os alimentos. Ora, os discípulos seguem para o mercado a fim de comprarem alimentos. E Jesus fica na fonte de Jacó para ter o encontro com essa mulher. João vai dizer que era necessário que Cristo passasse por Samaria. Ora, certamente Cristo já esperava encontrar-se com aquela mulher. E assim se deu. Ora, já conhecemos a história. A mulher, por volta de meio-dia, vai à fonte se munir de água, se servir da água da fonte, e Cristo ali estabelece com ela um diálogo e se revela ser a fonte da água que haveria de saciar definitivamente a sua sede, de colocar um ponto final em sua busca, de dar a resposta que ela precisava às suas inquietações, aos seus dramas pessoais e existenciais. Ora, o que nós temos aqui são esses destinos, por assim dizer, esses caminhos, essas direções opostas tomadas por Cristo e por seus discípulos. Os discípulos se colocam a caminho do mercado, Jesus se coloca a caminho da fonte. Ora, os discípulos buscavam suprimentos para saciar sua fome, seus apetites imediatos, a necessidade do seu corpo. Ora, Jesus se coloca a caminho da fonte para saciar a fome de outro, para saciar
as inquietações, os anseios de outro. Ora, o texto é extremamente sugestivo à nossa reflexão, porque não são poucas as vezes em que nós priorizamos a satisfação dos nossos anseios, a satisfação dos nossos apetites imediatos, a satisfação de nossos caprichos ou de nossas inquietações. Mas aqui o que nós vemos é um Cristo que, em vez de se colocar com os discípulos a caminho do mercado, a fim de primeiro servir a sua mesa e saciar os seus anseios, e satisfazer as suas necessidades, ele se coloca a caminho da fonte, porque ali sabia que iria encontrar uma mulher que precisava ouvir dele aquelas palavras que mudariam a sua vida. Olha, que nós possamos, meus amados, tomar Cristo como exemplo. É certo que algumas necessidades são prioridades, mas existem outras que vão se tornando prementes em nossa vida, de tal modo que nós deixamos de olhar para o outro que está próximo de nós e que tanto necessita, e que tanto precisa, e que tanto carece de ouvir algo que lhe inspire, de ser saciado por algum talento com o qual podemos compartilhar com ele, de alguma forma lhe oferecer luz ao seu caminho e sentido à sua vida. Ora, os discípulos vão ao mercado e Jesus vai à fonte. Ora, os discípulos buscam aquilo que vai lhe satisfazer os seus apetites imediatos. Jesus busca satisfazer, Jesus busca preencher, Jesus busca encher de sentido uma vida cheia de dramas. Ora, façamos hoje a nossa escolha. Qual caminho devemos seguir? Qual caminho devemos adotar e o que deve ser prioridade em nossa vida? Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.